Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Filhos da Noite. E hoje viemos aqui para falar sobre um éter. É sobre um éter, mas não é sobre um éter. Tô folheando meu caderno aqui, que contém algumas anotações. Como eu já cansei de dizer, elas estão meio que espalhadas entre folhas, caderno, gravação, enfim, por vários modos. Do Ritual do Apocalipse na sua versão estendida de 144 dias. Eu tô procurando exatamente a página. É só um momento que eu vou encontrar. Cara, eu vou lendo aqui as coisas. Eu vou relembrando, eu falo, meu Deus, que coisa legal. Mas eu não tô aqui pra falar que coisa legal, mas é pra falar sobre uma coisa interessante e inusitada. Tempos atrás, acho que não faz um mês, acho que não, bem menos. Talvez 2 semanas, eu encontrei o blog do Frater Sorati, The Black Solstice, perdoem meu inglês, tá, gente? .wordpress.com. E lá eu encontrei alguns relatos do Ritual do Apocalipse que ele fez. Só que o interessante foi que ele fez o ritual de uma forma diferente. Vamos lá. Pelo que eu entendi, primeiro eu vou falar como eu fiz, né? E depois eu falo como ele fez. Eu fiz esse rito da chamada. Comecei com a chamada 18 até a primeira, uma vez ao dia. Então fui da 18, descendo até a primeira. Depois utilizei a chamada número 19. Baseado no ritual do Crowley. Então vibrava o nome do Aitir. Até certo momento, né? Sem o nome dos governadores. Mas teve um momento que eu fui orientado pelos anjos a adicionar o nome dos governadores, tá? Mas qual foi? Eu fiz no 19º dia em diante, é chamada 19, com o nome do seu éter, né? E acho que do 20º e alguma coisa de em diante, eu comecei a adicionar o nome de todos os governadores. Todos, não de um só, mas de todos. E até chegar em Liu, depois Diak, que é o que tá segundo o script e a estrutura do ritual original, que inclusive tem uma fonte X. É fácil de encontrar, não é difícil de encontrar na internet. Depois você desce passando, vamos colocar assim, 3 dias em cada éter, né? Porque cada dia você passa por um governador diferente, né? E não por todos de uma vez, ou não sem chamar o governador. Então, depois que você passou de Diak, você começa a descer, né? E passar por governador até chegar em Tex, no caso, que seriam os 4 governadores, né? Não 3, como eu havia falado. Bom, dito isto, tudo bem. Ok, beleza, tudo certinho. Mas eu vi que ele fez de uma forma diferente. Realmente ele fez, né, as 18 chamadas, né, da 18ª até a primeira. E ele começou assim de Tex até Liu. Só que ele adicionou uma chave final que, com todo o mérito que deve ser
colocado, ele recebeu no sistema. Não tô aqui para dizer se é verdadeiro ou falso, eu acredito que seja real. Não testei, vou testar porque eu vou fazer de novo esse ritual de 144, só que eu vou fazer de uma forma diferente, talvez, inclusive acredito que vai durar até um pouco mais, porque eu estou organizando de uma forma diferente, que hoje eu tenho para mim que tá ok. Enfim, ainda tô organizando, beleza, tá tudo certo. Só que a descrição que ele dá, utilizando essa chave final, é muito, muito, muito parecida com a descrição que eu dou no meu, que tem uma estrutura diferente da estrutura que ele fez. Primeiro que eu acredito que ele tenha feito 50 dias, ou 49 dias no caso. E o que eu quero comparar? Não é nem comparar, é só pegar os pontos de similaridade. Ele teve uma visão quando ele usou a chave final que ele recebeu no sistema de uma forma que a minha visão, quando eu cheguei no Aetherlil, foi extremamente parecida. Muito parecida. Aqui eu cheguei particularmente, eu cheguei nesse éter no dia 31/12/2023. Por quê? Eu fiz esse rito de 2023 para 2024 e sim, pegou Natal, Ano Novo e etc. Mas na verdade eu não tava nem aí, porque eu queria fazer o rito, então eu abdiquei do que eu tive que abdicar para poder fazer o rito com sucesso. Então teve preceito, teve os meus sacrifícios e os sacrifícios das outras duas pessoas também que realizaram esse ritual junto comigo. Fizemos em 3 pessoas. Todas elas passaram dos 50. Todas elas chegaram até o final do rito. Esse é o mais legal. Eu anotei aqui que a estrutura física foi o anel Pelé, incenso, vela, espelho negro, água da arte, os sigilos em MDF, a mesa santa, enfim, tá tudo extremamente anotado aqui. Inclusive tem umas notas de rodapé que não é meio rodapé que beleza. Tá bom. Eu vou ler o meu relato de hoje e depois eu vou ler o dele. O que eu vi? A primeira coisa foi um caminho de luzes, mas esse caminho saiu lá de cima. A luz saía de cima e ia se espalhando. Essa visão sumiu. E aí vi um casal de peixes, um preto e um branco, que nadavam no espelho. Esses peixes se transformaram em 2 serpentes e começaram a brigar ou dançar. Perdoe, tá, gente? A minha caligrafia não é aquela coisa mais linda. Uma com a outra, até que ambas se entrelaçaram em um braço. Não vi o corpo. E com a mão, com a mão apontou para algo que apareceu desta forma. Eu até fiz um desenho. Um olho multicolorido dentro de uma bola, com, uma espécie de corpo com 2 asas. Eu não consigo explicar muito bem. Parece o pomo de ouro do Harry Potter. Mas era um olho multicolorido, o seu corpo dourado e as bordas, pontas, alguma coisa assim que eu não sei lá.
A parte mais externa era prateada. Pronto. Então... Tá, deixa eu terminar de ler. Apareceu desta forma, beleza, eu fiz o desenho, descrevi. Então fui jogado para fora do éter e vi uma pirâmide suspensa. A visão acabou. A forma que eu fui jogado para fora do éter foi como se eu tivesse tomado uma... Cara, foi como se ele tivesse... Esse ser, ele tivesse batido em mim com uma asa e me expulso do éter. E o que acontece? Quando eu contemplei essa visão, pra mim foi uma coisa muito bonita. Eu consigo lembrar, assim, muito bem, porque esse ser, ele tava meio que num altar, um pedestal, alguma coisa do tipo. Dava pra entender que era algo superior e era gigante, assim. Gigante não, tipo, era grande. E quando ele me bateu com a asa, eu saí da visão. Minha visão acabou. E esse é o ponto. A minha visão acabou e eu me senti extremamente satisfeito. Tipo, era como se eu tivesse chego ali, contemplado aquilo e, cara, tá ok. Tipo, era como se eu tivesse ficado satisfeito e o ritual tivesse, na verdade, terminado ali. Não, eu continuei, fiz, né, completei todo o ciclo, desci, continuei ali pra Diak, depois desci, governador por governador, fiz, ok, beleza. Mas é como se tivesse acabado ali. Entendeu? Era como realmente se tivesse acabado lá e acabou. E esse é o ponto do meu relato. Então, um ser que era um dourado com detalhes em prata e um olho, uma bola, né? Um olho com um olho multicolorido ali no meio, me deu uma asada, tome, e me tirou dessa visão. E como eu falei, né, eu me senti extremamente satisfeito ali. Pra mim, o ritual, na verdade, poderia ter acabado ali, mas eu falei, não, bora, vamos continuar. E continuei até o fim. Ordalhas, muitas ordalhas. Mas beleza. Essa foi a minha visão. Eu vou pegar agora a visão do Frater Sorati. Agora eu vou ler o trecho que eu encontrei no blog do Frater Sorati. Eu vou deixar o link e aí vocês acessam, quem ver esse vídeo, enfim, e quiser, né, tiver curiosidade. Encontrando e confrontando Deus. Enquanto eu estava neste reino enoquiano final, encontrei-me com o próprio Deus. O ser que encontrei era um afastamento radical da ideia cristã de Deus. Ele era, na verdade, um vilão e um impostor da verdadeira divindade. Além disso, ele assumiu uma forma visível, como um olho gigante. Deus não era um ser agradável de se encontrar. Ele era irado e tirânico. Disse-me que eu não tinha o direito de entrar em sua casa e ameaçou-me com punição se eu não saísse imediatamente. O tom de sua voz imediatamente me lembrou Coronzon, o que me leva a crer que o Deus que conhecemos é o próprio Coronzon. Ou então um ser notavelmente semelhante a Coronzon. Ou seja, ele é o guardião que nos impede de tocar uma ordem superior de divindade, a menos que possamos vencê-lo. Eu sabia que esse suposto Deus era falso porque fui capaz de aplicar a sabedoria que recebera ao entrar pelos portões anteriores.
Os paralelos entre esse deus e o Corozon eram inegáveis. Enquanto isso, já me fora mostrada uma divindade verdadeira e transcendente no mais alto dos éteres. Por outro lado, o Deus que vi era semelhante a qualquer outro espírito inferior em seus modos. Percebi que seu domínio sobre este, o mais alto dos lugares, era uma abominação grosseira. Eu sabia também que, como todo espírito malévolo e indesejável, ele deveria ser exorcizado. Na visão, portanto, procedi a banir o Deus do reino. Após o que vi o grande olho sendo lançado na chama que tudo consumia. Depois disso, me vi sozinho e inigualável onde Deus um dia estivera. A questão... Ele foi ligeiro, né? Ele fez logo um banimento e expulsou o Corozon. Bom, eu não vou entrar no mérito se era Deus, se era o Corozon e etc. Não, o mérito também não é se eu consegui chegar até o fim ou se o Frater Sorati realmente recebeu uma chave única e verdadeira que dá acesso a esse local. Na verdade, não existe mérito aqui nesse vídeo, nessa conversa. A coisa é o seguinte: ele fez um tipo de ritual com a chave que ele descobriu, que ele recebeu, na verdade, e tá tudo bem, ótimo, e eu vou testar essa chave, e ela pode não funcionar pra mim, tá? Por quê? Porque ele tem mais prática do que eu. Mas... Aliás, uma série de fatores também, além disso, dele ter mais prática do que eu. Mas... fizemos rituais totalmente diferentes, né? Pelo que eu entendi, ele fez um ritual de 50 dias, né? 49 dias, na verdade. E eu fiz o de 144. E as nossas visões, elas foram semelhantes. Não vou falar que é igual, porque não foram visões iguais. Mas elas têm os seus pontos de semelhança ali. Pelo menos, teoricamente, podemos ter visto o mesmo ser. Só que ele foi malandro, ele baniu. Eu não bani nada, tomei foi uma azada e saí voando. Em resumo, a minha visão até fechou e eu até senti que deveria parar por ali, porque já estava suficiente. Realmente, pessoal, me senti completamente satisfeito. Eu não sei se é algo mental por eu ter conseguido chegar nesse dia e, sei lá, eu não tava preocupado. Como eu mencionei antes, era dia 31/12 e eu não tava nem um pouco preocupado com o que eu ia fazer à noite, na virada mesmo. Não sou de beber muito, né? Esse dia eu nem bebi, na verdade já tava sem beber desde do dia que eu comecei, até porque eu basicamente não bebo. Nós viramos o ano aqui em casa, mas a questão é rituais diferentes, pontos bem similares de visão. Acho que eu vou colocar o esboço do meu desenho. Eu não consegui anotar muita coisa também, porque eu tava, sei lá, né? Tipo, cara, você chegou ali e você já fica meio pilhado assim, sabe? Mas eu achei super interessante isso. Ritos diferentes, extremamente diferentes. Inclusive, cara, a própria prática dele é extremamente
mais avançada, porque, né, começou primeiro, ele já tem todo um conhecimento e etc. E eu, quando fiz esse rito do 144, na verdade eu não tinha muito conhecimento, não. Eu tinha o conhecimento que ainda estava sendo elaborado na minha mente, que eu peguei no curso do Frater Goya. Mas, mesmo assim, como eu falei já algumas vezes, eu fiz algumas práticas, muitas práticas, tanto que antes de entrar no curso do Frater Goya, eu tava enchendo o saco. Aí o Frater Atos, né, ele até perguntou pra mim, mas você acha que é necessário mesmo? Você não consegue fazer as coisas só com que você tem? Eu falei, não, meu, preciso aprender mais. E entrei no curso dele e aprendi pra caramba. Mas não tinha tanta prática após ter entrado no curso, né? Não fiz tantas práticas após ter entrado no curso, principalmente com a grande tabela. Eu sempre utilizei muito a heptarquia. Tá tudo bem. O rei e o príncipe ali. Sempre. E sempre fui muito bem atendido. E provavelmente, acho que o rei Karmara, o príncipe Ragonel, rei Bnapsin e o príncipe Brodgers foram os reis e príncipes assim que eu mais chamei na minha vida. Tá, mas isso é outra história. E existe uma notável diferença aqui, né? De como ele reagiu para como eu reagi. Eu podia ter voltado pra visão, ter continuado e ter caído a ficha e ter feito o mesmo procedimento que ele. Mas a diferença aqui foi a minha inexperiência. Mas agora eu vou voltar lá. E eu vou voltar lá utilizando o mesmo método que ele usou. Só que eu vou fazer uma versão também estendida. Então eu vou fazer o 50, o 49. Eu vou fazer a versão estendida, então eu vou usar a mesma fórmula que ele usou para subir e para descer. Eu vou usar a mesma fórmula do ritual anterior que eu fiz, que é governador por governador. Eu acho que cada vez que você faz isso, e tem gente que fala que não precisa fazer mais de uma vez, mas eu acho que cada vez que você faz isso é uma vida nova. Pelo menos em algum ponto da sua vida vai ser algo novo. Pode ser pequeno no começo, mas você vê que pode ser algo novo num contexto geral também. Mas esse vídeo não é pra falar sobre o que eu vou fazer. Ele foi mais pra falar sobre o que eu fiz. E não é pra exaltar o meu trabalho, mas pra exaltar o trabalho do Frater Sorati, que eu nem sei se ele ainda usa esse nome. Inclusive eu vou até salvar essas páginas, vou imprimi-las. E pra falar sobre... isso daqui tá no Enochian Today também. Mas... porque... de novo, rituais diferentes e resultados similares. Então, nem sempre, não é porque eu não sigo uma regra X, ou eu não sigo, esse ritual do 144, por exemplo, não tá nos diários originais. Não é porque eu não sigo uma regra que o meu rito ele não pode chegar onde o rito tradicional chegou. Ou vice-versa. Até porque eu já comparei com algumas outras pessoas que fizeram o tradicional e
eu tive também alguns níveis de similaridade. Então, a questão toda é que a gente nunca pode acreditar que somente a nossa prática é verdadeira, correta e vai chegar em algum lugar. Obviamente, nós temos que ter muito cuidado. Eu menciono isso sempre em todos os vídeos. Existem pessoas que elas estão aí para nos ensinar. Eu fiz o curso com o Frater Goya, eu sou mentorado do Frater Madriax, mas eu sei que o Robson Belli, ele tem curso também, eu ainda não fiz. Eu sei que o Ulisses Massage, que também é um grande especialista, além do Frater Goya, do Frater Madriax e do Robson Belli, o Ulisses Massage também é um grande especialista enoquiano, e ele tem curso e tá para lançar o livro dele. Caso vocês estejam assistindo esse vídeo em algum ano X, ele pode já ter lançado e com certeza eu quero adquirir. Mas, na verdade, a questão é sempre essa. Existem várias formas de chegar ao mesmo lugar, e eu caí num lugar muito similar e passei por uma situação similar, só que eu não tive a malandragem de reagir ali da forma que eu poderia ter reagido, né, lendo o material do Frater Sorati, que é do ano de 19/1/2017, segundo o link, esse post, mas eu não sei dizer de 19 de janeiro de 2017. No final de 2014 ele fez... Tá, entendi aqui que ele fez no final de 2014. Então, é isso, gente. Não vou falar pra ninguém se arriscar, ninguém fazer prática, porque no final cada um faz o que quer. E se quer se arriscar, se arrisca. Se não quer, não se arrisca. E estraguem sua vida como quiserem, porque isso daí é uma discussão tão cansativa que, na verdade, quando eu começo a ver esse tipo de discussão, eu só me calo, pego minhas coisas e vou estudar, porque na real ninguém tem certeza de nada. Todo mundo tentando chegar em algum lugar. A gente tem aí várias referências, óbvio. Meu Deus do céu, quem sou eu? Mas para tirar referências, né? Mas e temos várias delas. Mas é todo mundo querendo chegar em algum lugar, e é isso aí. Ou não, ou gente fazendo só pelo desafio, ou fazendo só pra ver o que vai dar. E é isso aí. O que importa no final das contas, o que importa é sempre você consigo mesmo. É isso, é você consigo mesmo. O que os outros vão falar, ninguém vai pagar os seus boletos. E se você vai ser reconhecido ou não por um grupo de pessoas, o que importa é a sua paz e não a aprovação de terceiros. Acho que o que importa é a sua paz, você e quem tá em volta ali. Bom, esse vídeo foi para falar realmente sobre essa questão de rituais diferentes, resultados similares ou até resultados iguais. Não é o caso um resultado igual aqui, não estou falando disso. E que o sistema enoquiano realmente é uma coisa indescritível. Bom, gente, muito obrigado. Eu vou deixar o link na descrição do site do Frater Sorati, mas ele tem um canal no YouTube também, que eu não lembro qual é agora, mas é um canal muito bom. E é isso aí. Comentem,
deixa o dislike e é isso aí. Eu vou continuar com os relatos dos héteros assim que possível, mas começarei meu ritual em breve e eu quero tentar postar ou não o resultado, pelo menos semanalmente, dessas visões. É difícil, mas tamo aí. Valeu! PS, só uma coisa, né? Depois de tudo isso que eu falei, eu queria adicionar essa parte aqui no final. Tudo isso, né? Quer dizer que eu tô certo na minha visão, o Frater Sorati na dele, o fulano na dele, a fulana na dela e etc. Sim e não. Estamos certos para nós? Talvez. Para os outros? Um talvez maior ainda. Significa que o que nós vimos, tanto eu como o Atos, a Shaya, o Frater Sorati, o cara do Nokia Today, que eu não sei o nome, e milhares de outras pessoas, tipo, não é porque alguém viu algo que a outra pessoa tem que ver. São apenas coisas que nós vamos pegando com o tempo e, tipo, e realmente comparando. Legal, você também viu isso, então, pô, legal. Mas assim, até hoje eu acredito que ninguém sabe determinar muito bem o tamanho de um éter e como a gente pode como que funciona o éter, e como que a gente pode descrever 100% um éter. Eu acho que é muito mais do que um ser humano consegue entender. Então esse é um ponto que eu queria deixar claro, para ninguém se forçar a ver alguma coisa similar a algum outro relato, ou mesmo desacreditar uma visão do próximo, porque não faz sentido desacreditar a experiência pessoal de uma pessoa. Faz mais sentido eu entender o que ela fez para chegar ali. Mas julgar ou criticar uma experiência pessoal de forma desconstrutiva e não construtiva, ou seja, criticar por criticar porque não faz parte do que eu pratico, ou porque não faz parte do que eu acho certo, não faz sentido. Tem mais a ver com algum ego ferido meu, algum problema que eu tenho comigo mesmo, etc., do que com o outro, ou com a prática do outro. Não faz sentido nenhum. Nossa. Então, é isso. Agora sim. Valeu!